Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia SP. O Assembleia Debate desta semana fala sobre a situação humanitária no Haiti, o país mais pobre das Américas. A população haitiana, que já é tão sofrida, foi novamente castigada por uma tragédia natural. E desta vez, pelo menos 1.000 pessoas morreram após a passagem do furacão Matthew. O balanço das vítimas fatais, no entanto, pode ser maior, já que a devastação trazida pelos ventos de mais de 230 km por hora desenhou um cenário ainda mais assustador, uma provável epidemia de cólera na ilha. Desde o terremoto de 2010, quando mais de 300.000 haitianos morreram, a cólera vem dizimando dezenas de haitianos dia após dia. Somente neste ano, a Organização Pan-Americana de Saúde registrou 28.500 casos de cólera, uma infecção intestinal que pode matar em questão de horas. E para nos ajudar a entender a crise humanitária do Haiti, a complexidade política, econômica e também social da ilha, recebemos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Raquel Rocha, também o padre Paolo Parisi, coordenador da Organização Católica Missão Paz, que acolhe haitianos em São Paulo, e ainda o estudante de engenharia Boni Jaqui, que é haitiano e vive no Brasil há 6 anos. Sejam todos muito bem-vindos a este programa Assembleia Debate. O Assembleia Debate... Vamos agora acompanhar uma reportagem sobre a situação no Haiti. A longa história de opressão e exploração, seja econômica, política, social ou ambiental, afetou significativamente o desenvolvimento do país. Em sua história de pouco mais de 200 anos, o Haiti sofreu 32 golpes de Estado e também viu sua rica biodiversidade desaparecer. Atualmente, existem menos de 2% da área de mata original da era pré-colonial e a maior parte dos seus 10 milhões de habitantes vive abaixo da linha da pobreza. Um cenário já tão devastado pelo homem não resistiu às intempéries da natureza. Em 2010, 316.000 pessoas morreram vítimas de um forte terremoto. Boa parte das vítimas resistiu aos abalos da terra, mas não ao terrível surto de cólera dias após o desastre. A doença é o retrato mais claro da pobreza. Transmitida através da água contaminada, causa fortes diarreias e, se não for tratada, pode matar em dias. Após inúmeros programas de reconstrução do país, muitos com o incentivo das tropas brasileiras, certo resultado foi alcançado, mas ineficiente para retirar o país do quadro miserável. Depois dos ventos, os inúmeros corpos agora são enterrados às pressas pelo medo do alastramento da cólera. A Cruz Vermelha lançou um apelo de emergência para obter ajuda imediata de 6 milhões de dólares para 50.000 haitianos. Milhares foram levados para abrigos onde falta água e comida. Hospitais estão lotados e sem remédios. O país novamente precisa se reconstruir, mas depois de tantas tragédias, o mundo, aflito, se questiona até quando esse povo tão castigado poderá se reerguer. Informações que eu fiquei devendo antes da exibição desta reportagem. Devido ao solo fértil e à boa localização do Haiti, a ilha foi a colônia mais rica do Império da França entre os séculos XV e XVIII. Plantando açúcar, cacau e também café, a França ganhou muito dinheiro às custas daquele país. Em 1794, após uma violenta revolta dos escravos, o Haiti tornou-se o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. Então veio a independência e um século XIX mergulhado em crises políticas. E foi assim também ao longo do século XX. A ilha caribenha viveu sob a ditadura de Papa Doc, que perseguia inimigos, controlava o país na base da força e da corrupção. Papa Doc ficou no poder até o dia de sua morte, em 1971, sendo substituído pelo filho, Jean-Claude Duvalier, que ficou conhecido como Baby Doc. Professora Raquel, pegando esse gancho da história, em que o Haiti nos diz respeito? Claro, temos toda a solidariedade a ser prestada àquela população por conta das tragédias. É um país do continente americano, muito próximo da gente. Na verdade, a gente fala muito sobre a participação brasileira nas operações de paz, que acontece desde 2014.
2004, com a nossa coordenação das operações de paz e gerenciamento dessas forças nacionais, lembrando que essas operações de paz são contribuições das Nações Unidas, então todos os países membros das Nações Unidas que se interessam por contribuir, forças nacionais o contribuem, e a partir do governo Lula, a gente tem um interesse bem significativo em ter uma participação cada vez mais robusta nesse cenário internacional, por conta do nosso interesse em um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, partindo desse cenário de política doméstica brasileira, onde a gente quer ter um protagonismo maior, o próprio governo Lula quer ter esse protagonismo, a gente quer ter, então, um papel mais importante. Tendo o cenário haitiano de semelhanças culturais, proximidades, até de traços africanos e culturais maiores, aquela celebração até do próprio futebol, que a gente faz a partida da seleção brasileira no Haiti, naquele mesmo período. Então, esses próprios traços fazem com que o Brasil tenha uma participação mais próxima e busque esse traço cultural para se aproximar. As tropas brasileiras também são tidas como um ponto de referência, porque até como um traço da atuação militar brasileira nas favelas do Rio, a gente vai ter uma semelhança das favelas de Belém lá no Haiti. Então, essa atuação militar no Rio de Janeiro também vai trazer uma experiência, uma expertise específico de atuação das forças militares no Haiti. Então, desde então, a gente começa a traçar e desenvolver uma atuação específica na região, que vem não só desses traços culturais, mas de uma vontade de maior protagonismo brasileiro no cenário internacional. Então, é uma somatória não só do solidarismo, mas também de pretensões políticas brasileiras, e também de uma causa humanitária maior do continente como um todo. Mas a própria organização, né, as Nações Unidas como um todo, já tem uma participação no país desde o início dos anos 90, na verdade, por diversas instabilidades políticas domésticas. Eles começam a participar com operações para monitoramento e supervisão de processo eleitoral, porque em 91 eles vão ter um golpe doméstico, né, para depor o presidente democraticamente eleito. Então, essas intervenções, vamos dizer assim, internacionais, ou esse auxílio internacional, já começa a acontecer desde o início dos anos 90 e que a gente vê perdurar até o presente momento. Padre Paulo, em que momento começa o seu trabalho com os haitianos aqui em São Paulo? Além desta tragédia do furacão, há 6 anos houve o terremoto e, a partir dali, um grande contingente de haitianos veio a São Paulo. Agora, já existiam alguns já aqui que o senhor já estava acolhendo, era isso? Sim, vamos dizer, a Missão Paz, a instituição onde atuo, já atua no mundo da migração em São Paulo desde os anos 30. Agora, realmente, o rosto dos haitianos começa a aparecer para nós de maneira crescente a partir de 2010. Então, começam os primeiros, lembra ainda, foram os primeiros 28 em 2010, e vai aumentando a tal ponto que até hoje já passaram 20 mil. Podemos dizer, claro, falar em números, quantos haitianos temos no Brasil é muito complicado. Podemos dizer que mais ou menos 1/4 dos que estão no Brasil passaram pela Missão Paz, ou para ser acolhidos, ou para fazer seus documentos, ou para arrumar emprego. E podemos dizer que com a chegada da migração haitiana também desenvolvemos alguns tipos de serviços específicos. Por exemplo, a criação da mediação trabalho. Isso não existia. Então, provocados por esta migração, começamos a criar um encontro entre empresários e imigrantes e até hoje foram colocados no mercado, já estão com carteira assinada 6.300. Então, um número bem alto de contratados. E qual tipo de mão de obra? Que trabalho que eles fazem? Depende muito do período. Nós tínhamos uma fase que era construção civil, 2013, 2012. Depois a construção civil foi pegando sempre menos pessoas, claro, entrou em crise. Aí começaram a área de hotelaria, limpeza.
restaurantes. Podemos dizer que neste momento ainda as contratações é na área de limpeza e restaurantes. Boni, você chegou ao Brasil antes do terremoto? Antes. E, na verdade, eu saí... O que te tirou de lá? Na verdade, foi a morte da minha mãe, né? Aí eu viajei depois. Mas eu cheguei ao Brasil foi em fevereiro de 2010. Eu estava no Equador, né? Aí eu encontrei um grupo de amigos. Falaram, Boni, vamos pra lá, né? Que lá abriu as portas e tal. E é legal, bacana. Eu acho que você vai gostar. Falei, então tá bom, vamos, né? Aí... Quem te deu a dica? Uns amigos que eu encontrei lá, né? Na verdade, eu fui buscar no aeroporto. Aí eles falam pra mim, Boni, a gente tá indo pro Brasil. O que você tá fazendo? Eu falei, então pra mim, vamos. Não custa nada, né? Aí quando cheguei aqui, foi em fevereiro, se eu não me engano, isso mesmo. Aí... Deixa eu ver. A gente não sabia nada sobre a língua portuguesa, né? Que foi, na verdade, para mim um desafio, né? Porque eu misturava tudo. O francês? O crioulo? Não. O seu idioma lá, né? O espanhol. Espanhol. Porque eu falava bastante. Falava muito espanhol. No início eu misturava tudo, né? Aí depois, com o passar do tempo, eu fui estudando mais também. A igreja, Missão da Paz também, ofereceu, ainda oferece, né? O curso de português. Aí tinha uma turma de 35 alunos. Eu acho que foram 5, 6 que chegou até o final do curso, né? E a partir daí, né, eu comecei a procurar emprego, essas coisas. Na verdade, o primeiro emprego foi numa escolinha, né, para dar aula de francês. Mas para mim, na época, era bom, porque eu não sabia como que funciona a lei trabalhista, né? O cara, eu acho que ele tirava vantagem, né? Pagava muito pouco mesmo. Não assinava carteira, entendeu? Mas esse emprego não foi a Missão da Paz que me ajudou, né? Então, você veio com... não tinha ninguém da família? Não tinha ninguém. Hoje, eu moro com 2 irmãos, né? Eles vieram depois, 2013. E hoje qual é a sua ocupação? A minha ocupação... Seu trabalho hoje? Então, hoje eu não estou trabalhando. Não. Eu só estudo. Eu faço engenharia civil. Então, eu acho que eu estou aberto, né, para novas oportunidades. E, na verdade, eu acho que para você abrir as portas, você tem que correr atrás, porque quem fica parado não... Como é que você consegue se manter sem trabalho? Os estudos acabam consumindo aí também. Na verdade, eu recebia o seguro de desemprego, né? Aí acabou um tempo atrás. Na verdade, eu estou vivendo a custo da minha economia, né? Que eu guardava para pagar a faculdade também, essas coisas. Que país é esse que você vê hoje no Haiti, comparando com 6 anos atrás, quando você saiu, considerando as 2 tragédias, o furacão, o terremoto e toda a situação política e econômica de lá? Então, o governo do ex-presidente, Michel Joseph Martelly, eu não acompanhei, né, nenhum dia, mas pelo que eu via na internet, na TV, foi um dos melhores, porque antes, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha cidade, Gonaïves, mudou bastante coisas, entendeu? Então, eu acho que o governo dele, por mais que não fez muita coisa, mas dá para ver uma pequena diferença. Pelo menos aquelas pessoas que estão na minha idade, assim, sabe? Entendeu? Porque eu acho que esse governo, se tivesse mais tempo, daria um futuro melhor, a meu ponto de vista, para esse país. Que a gente está vendo hoje na TV, em qualquer lugar. Mas o que devastou mais foi esse furacão, que acabou de vez, na verdade, né? Porque o país tem muitos problemas, principalmente problema política, né? E eu acho que
eu vejo um país que está ansioso, né, para ter um crescimento, para ter um espaço, né, para ter um lugar, assim. E por mais que tenha muitas coisas acontecendo, tipo, tem a miséria, tem essas coisas, mas tem um lado bom do país, né, o lado turístico, é um país bacana também, tem muitos lugares bonitos também para alguém passar umas férias. Padre Paulo, quais são as principais histórias, aquelas que mais marcaram o senhor, de tudo que já foi contado por todos esses haitianos que chegaram? Qual é o perfil dessas pessoas que vêm mais sozinhos, como o Boni, pessoas com famílias, mulher, marido, filhos? Como é que é isso? Eu diria, realmente, se olhamos estes 6 anos, tivemos uma prevalência de homens, na idade mais ou menos do Boni, nesta idade. As mulheres começaram a chegar num segundo momento, vamos dizer, a partir do ano passado, começou quem estava trabalhando trazer a esposa, a criança. Ontem mesmo atendi 2 mulheres que vieram com o marido e com a criancinha, que conseguiram vir aqui para o Brasil. Agora, as histórias, eu acho, pessoalmente, o mais dramático foi 2014, 2015, quando aconteceu aquela transferência do Acre para São Paulo, mas sem pensar, sem planejar o destino, São Paulo. Então, vamos dizer, o governo federal, através do Ministério da Justiça, repassou uma verba para o Acre, que era uma porta de entrada, não era lugar de destino, óbvio. Então, essa ação, acho que era importante que acontecesse, ajudar a alcançar o sul do Brasil, só que não foi planejado o destino. Então, chegava na rodoviária do Tietê, muita gente, às vezes 2 ônibus até num dia, e da rodoviária de Tietê, com ajudas, as pessoas davam o endereço, Rua do Glicério 225, acabava chegando. Então, lembro, era situação de emergência todo dia, às vezes até chegamos, junto com os colegas padres, a pedir desculpa, porque o pessoal dormia no chão, colocávamos cobertores, colchonete, chegamos a 360 por noite. E aí, de um lado, eu tenho que dizer, a cidade de São Paulo, uma solidariedade incrível, homens, mulheres, voluntários de diferentes nacionalidades, brasileiros, não, ajudando a fazer comida, trazendo coisas, ajudando. E do outro lado, esta situação de improvisação, porque faltou planejamento. Eu lembro uma mulher que estava grávida, que levei uma noite no pronto-socorro, porque ela estava desidratada. Então, chegou 3 dias de ônibus do Acre para São Paulo, chegou desidratada, tivemos que passar a noite dando soro e tudo para ela se hidratar. Então, tivemos histórias também muito tristes, também de sofrimento. E todo esse trabalho sob a sua liderança é o que acabou resultando no podemos dizer, no apelido, né? O padre dos haitianos, o senhor é conhecido assim lá. Eu diria, de um lado, somos em 4 que trabalham, 4 colegas, mas o fato, às vezes, de aparecer mais nas entrevistas e tudo, aí apareceu o padre dos haitianos, mas os outros colegas fizeram um trabalho igual, de doação incrível, às vezes aparece mais um, mas é um trabalho de equipe com mais de 100 pessoas por trás. Então, temos, entre voluntários e funcionários, temos 110 pessoas atuando, e acho que aí você vê o resultado na acolhida, na atenção e na promoção dos direitos humanos dos imigrantes. Hoje, quantas pessoas estão lá com o senhor, entre haitianos, né? E daqueles que já foram embora, o senhor mantém algum contato, eles dão algum tipo de retorno? Como é que está a vida, o que é que eles estão fazendo? Sim, eles passam, todas as nacionalidades, tem sempre aqueles que quando passam aí vêm dar um oi. Outro dia vi 3 apareceram, entraram na casa do migrante agradecer às cozinheiras. São gestos bonitos que a pessoa lembra. Tempo atrás, não era um haitiano, era um chileno, veio com a criança, com o filho e falou: olha, filho, o pai foi acolhido nesse lugar quando entrou no Brasil. Então tem muita gente que mantém este vínculo, independentemente da pertença religiosa, tem este lugar de referência para eles, o lugar de primeira acolhida. Professora Raquel, nós temos a Lei 6.815 de 80, que é o que concede, que é a base para a concessão do visto humanitário para os haitianos, não só para eles, né, mas qual que é o peso diplomático
do Brasil, num país que adota esse tipo de política de caráter humanitário? Cuidado para entender que existe o Estatuto do Estrangeiro e existe o visto humanitário. Tá? O visto humanitário foi concedido em decorrência do terremoto. Tá? E o Estatuto do Estrangeiro vai vincular e regular o caráter do migrante ou do refugiado, tá? Que aí também são dois caráteres jurídicos distintos. O visto humanitário especificamente, ele foi concedido aos haitianos especificamente. Então o Brasil entendeu que dentro dessa catástrofe, então dentro dessa catástrofe humanitária e por causa do desastre natural, sim, a gente iria conceder então a esse grupo nacional o visto humanitário temporário. Tá? Então a ideia é que todos os haitianos vindo pós-terremoto teriam direito ao visto humanitário temporário. O que isso quer dizer? 5 anos com direito à prorrogação. Só que a grande questão é que internamente o nosso marco jurídico, e até a gente tem visto que o nosso próprio Ministério da Justiça não entende muito bem essa diferença do visto humanitário para o caráter do refugiado. O refugiado é aquele que foge do seu país por vítima de perseguição política, por vítima de perseguição de conflitos, né, de ameaça à sua integridade física, tá? Não é o caso dos haitianos. Que não é o caso dos haitianos. Hoje em dia existe uma discussão muito grande em termos da Academia de Relações Internacionais se existiria, então, um refugiado climático. Então, porque a gente teria entrado nas considerações de que o próprio clima seria também uma ameaça a esse indivíduo. Tá? Então, da mesma forma que o próprio Estado pode violar os direitos humanos desse indivíduo e ser uma ameaça a esse indivíduo, o próprio clima também pode ser uma ameaça. Então, seja o terremoto, seja também as questões climáticas mais recentes. Só que isso tudo ainda não entrou num marco normativo em termos de direito internacional público. Então, a gente não pode dizer que existe um refugiado climático. O Brasil poderia ter entrado, né, como um precursor em termos de direito internacional e usado esse visto humanitário como sendo a nossa prerrogativa. Só que essa nossa falta de planejamento em cima desse visto humanitário causou o quê? No plano federal, a gente decidiu, política externa, certo? Vamos conceder vistos humanitários. Ótimo. Eles entram pelo Acre. O que aconteceu? A cidadezinha no Acre que fez a primeira acolhida desses refugiados, não tinha infraestrutura alguma para receber esses refugiados. Não tinha nenhum repasse em termos de orçamento municipal para fazer a acolhida. Então, o que aconteceu? Lá na primeira entrada, eles tiveram que acolher esses refugiados num ginásio. Também, da mesma forma, colchão no chão, uma marmita por dia. Eles também tiveram questões super delicadas de que até chegar a marmita para o refugiado, ela já tinha perecido. Eles também tiveram questões, né, de desarranjos e por aí vai. Tinha um posto do SUS que teve que fazer atendimento desses refugiados. E mesmo esses refugiados também não tinham nenhum tipo de documentação, certo? Se a gente parar para pensar, nem mesmo teriam direito a ser atendidos no Sistema Único de Saúde. Então, tem diversas questões normativas e jurídicas que não foram planejadas da forma adequada. Então, você para pensar que a própria esfera federal não pensou, não planejou com a esfera estadual, muito menos com a esfera municipal. Porque a partir do momento que você diz, vamos receber X vistos humanitários, estamos abertos para X, né, haitianos, a gente não para pensar como a gente vai fazer essa acolhida. E no final das contas, todas essas organizações religiosas acabam suprindo essas lacunas onde o Estado não faz o seu planejamento correto e supre essas necessidades. E é também grande parte das reclamações de diversos desses migrantes, e aí eu estou fazendo todas essas idas e voltas de refugiado, migrante e visto humanitário, porque cada um vai acabar se encaixando de uma forma, dependendo como consegue fazer o seu pedido junto ao CONARE, junto ao Ministério da Justiça, porque se ele consegue fazer o pedido como refugiado, ele vai conseguir ter a permanência permanente. Definitiva, né? O que é muito diferente de ter um visto de 5 anos, que depois ele vai ter que pedir uma prorrogação. Todos eles estão nesta condição.
provisório até 5 anos. Mas vai depender muito de cada um dos casos. Cada caso foi julgado de uma forma muito específica. Padre, e a expectativa de chegada de mais gente agora, a partir desta nova tragédia, como é que vocês estão se preparando lá para essa possibilidade? Confesso que é uma interpretação mais pessoal, não sei, não tenho dados objetivos, mas se nós percebemos que desde o final do ano passado, os haitianos começaram a sair em nível muito significativo do Brasil, rumo ao Chile, num primeiro momento, e depois Estados Unidos. Eu acho que eles perceberam lá no Haiti que o Brasil está numa grande crise econômica. Então, eles estão procurando, nesse momento, os Estados Unidos. Tenho os colegas, porque nós temos estruturas espalhadas por mais de 30 países do mundo, em Colômbia, Guatemala e México, que estão recebendo os haitianos que estão saindo do Brasil. Porque eles vão subindo até o Acre, ou de avião ou via terra, depende dos meios, se tem possibilidade ou não, e vão entrando pelo Peru, subindo o Equador, entrando depois na Colômbia, Panamá. E os primeiros que chegaram nos Estados Unidos me falaram que gastaram 45 dias, de São Paulo até Estados Unidos. E isso está aumentando. Dias atrás um amigo me falou que encontrei num avião 40 haitianos indo para o Acre. Estão subindo, então o Brasil está numa situação de fragilidade econômica, e isso já chegou a notícia no Haiti. Então eu não vejo, segundo a minha percepção, que o Brasil seja um destino neste momento de chegada de mais haitianos. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Assembleia Debate. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos falando aqui sobre a situação humanitária no Haiti. Fica aí que a gente já volta. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Assembleia Debate, e hoje nós falamos sobre a crise humanitária enfrentada pelo Haiti. Aqui comigo no estúdio a professora de Relações Internacionais da ESPM, Raquel Rocha. Eu recebo também o padre Paolo Parisi, coordenador da Organização Católica Missão Paz, que acolhe haitianos aqui na cidade de São Paulo, e ainda no estúdio o estudante de engenharia Boni Jaqui, que é haitiano e vive no Brasil há 6 anos. Boni, o que a gente observa é que com essa nova tragédia, muita coisa do terremoto de 2010 ainda não tinha sido resolvida. Quer dizer, o tempo passou e uma coisa acumulou já em cima de uma situação não resolvida, né? Isso mesmo. Como é que você observa o seu povo lá diante dessa nova tragédia? Que tipo de ajuda se espera do mundo, da comunidade internacional, para pelo menos minimizar a situação? O que eu acho, a situação está feia no momento e vem acumulando problema sobre problema, né? Então, a questão agora não é o que eu espero dos outros países, não é que leva um kit de primeiro socorro, comida, essas coisas. Isso passa. Eu espero uma ajuda mais técnica, assim, sabe? Para melhorar mesmo as coisas lá, né? Em termos de construção, em termos de meios para dar trabalho, né, para o povo, porque tem gasto, querendo ou não. Então, por exemplo, agora com a tragédia do furacão agora, então, muita gente, o país está recebendo muita ajuda, isso sem dúvida, mas e depois de um mês, depois de 2 meses? Então, isso não é uma coisa que se resolve assim, com esse tipo de ajuda. Na verdade, o país está precisando, a meu ponto de vista, mais ajuda técnica, assim, sabe?
para ajudar na construção, no crescimento do país. E é o que eu acho, né? Porque, na verdade, é um belo gesto. Você está passando por um momento crítico e você receber ajuda de um outro país, seja lá o que for. Mas, em termos de meio técnico, o país está muito baixo. Então, está faltando esse tipo de estrutura no país, né? Então, é um país virgem, que eu posso dizer assim, porque há muita coisa a se fazer, entendeu? Há muita coisa. Porém, a gente não tem um governo assim que possa ver esse tipo de coisa, entendeu? Então, é um governo corrupto. Isso quer mexer no bolso. Tudo que vier vai no bolso. Então, que se dane o povo, que se dane a população. E isso não se deve fazer, entendeu? O povo, não existe país sem o povo. Então, eu acho que o povo devia estar em primeiro lugar, entendeu? Então, o que eu acho é isso. Está faltando a questão técnica do país. E que não tem. E amanhã pode acontecer pior ainda. Eu não espero isso. Mas sem essa reforma técnica, então não vai mudar, não vai adiantar nada. Professora, o Boni parece responsabilizar a política, a corrupção que vem acontecendo por lá. Era para ter acontecido agora no dia 9 a eleição presidencial, que foi adiada em razão da tragédia. E ele também se queixa do hoje, né? Então, a MINUSTAH, que é a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, hoje está lá, mudou o foco até por conta da tragédia, abrindo caminhos, fazendo com que o trabalho de auxílio humanitário chegue. Então é o trabalho do hoje. E o amanhã? Quer dizer, é a política que vai realmente dar conta dessa situação. Ontem o Conselho de Segurança se reuniu e autorizou agora a extensão por mais 6 meses da operação de paz. Porque até então, antes do furacão, a conversa era de uma diminuição do contingente, né? Já era uma fase de transição e de saída dessa operação, né? E principalmente da força mais militar, de uma presença mais ostensiva, vamos dizer assim. Então agora a conversa mudou um pouco, né? É necessária a presença dessa força militar até para ajudar com os escombros, para ajudar com uma força mais presente no local, até porque essa reconstrução agora ela é muito básica, né? A preocupação número 1 hoje é acesso à água potável. Tá? Essa é a preocupação número 1. Preocupação número 2 é a questão política, porque a eleição foi postergada e o próprio presidente em exercício já disse que ele não quer continuar, né? Que ele não quer continuar presidindo o país. Então a gente já tem uma preocupação bem específica. E as eleições do dia 9 iam eleger também, ia recompor o legislativo, né? Ia recompor 1/3 do Senado, seja o terço novo e o terço já de reeleição. Então, se aqueles representantes iam ser reeleitos ou se teríamos, então, novos representantes. Então, a gente tem uma questão bem delicada de representação política no Haiti, que com certeza é o ponto mais delicado, e aí vem desde do período ditatorial e dos anos 90, sem dúvida alguma, e a gente está falando basicamente de uma população de baixos dados de analfabetismo, né? Então, com esses dados, você tem uma baixa participação dessa população no ato do voto, e com isso você acaba tendo uma baixa representatividade dessa população nas eleições. O próprio Celso Amorim, nosso antigo chanceler e ministro da Defesa, participou da missão da OEA em conjunto com a ONU para verificar as últimas eleições que aconteceram lá. E ele mesmo foi bem razoável para dizer, olha, a gente não pode olhar para as eleições no Haiti como a gente olha em outro lugar. Para garantir verdade e transparência aqui, a gente não pode ter o mesmo grau de, vamos dizer assim,
exigência como a gente tem em outros lugares, porque a gente está falando de uma população muito mais carente, muito mais, né, debilitada. Então, com certeza, acho que investimentos em educação aqui seriam prioridade número 1. Acho que saúde e educação aqui são as preocupações número 1. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem questões bem delicadas aí com essa participação das operações de paz de anos muito longínquos. Tem diversas denúncias de violações de direitos humanos e questões bem sensíveis. As grandes potências mundiais não têm o devido interesse no auxílio, na ajuda econômica para o amanhã para o Haiti, considerando essa decisão do interino lá, Jocelyn Privé, de não continuar. E aí se prevê, a situação política não vai melhorar e, consequentemente, a econômica também não. Então, existe um pacote, né, de quase 13 bilhões de dólares de auxílio que foi angariado por organismos internacionais e estados. O Haiti já recebeu quase 80% desse valor ao longo dos últimos anos. Só que esse valor é sempre recebido via grandes empreiteiras, via agências internacionais. Então, a grande dificuldade, né, grandes analistas vão sempre fazer críticas para dizer, olha, que parte de fato desse auxílio a população recebeu? Ou construir uma ponte de fato auxiliou né, o indivíduo ali que precisava ter maior acesso à escola, que precisava ter instrução, que agora está entendendo qual é o processo político que o país dele está passando. Então é um pouco aquele 2 pesos, 2 medidas de esse auxílio internacional, que até é uma quantia bem representativa, mas o quanto isso de fato auxiliou o haitiano médio, né? O indivíduo que precisava ter esse auxílio. Só que, ao mesmo tempo, existia uma dificuldade muito grande de entregar esse montante na mão do governo, que talvez teria sido ainda pior em termos de resultado. Então, é sempre a dificuldade de você não ter um governo estável, você tem auxílio humanitário ou montante financeiro para reconstruir esse país e como vai fazer isso. Em alguns outros casos, como foi o caso do Timor-Leste, por exemplo, nos anos 90, a ONU faz um governo de transição. Então, a própria ONU, com um dos seus funcionários, que na época era o Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro, fica no governo, ele é o governante do país para fazer a transição, em nome da ONU. Que, por um lado, teve um pouco de sucesso, mas também teve seus problemas, tá? Não estou dizendo que é a solução. Mas, naquele caso, a ONU vai ter essa solução para ter um governo de transição, para construir infraestrutura, construir minimamente uma estrutura governamental local, para que aquele país exista primeiro, para então o auxílio ser enviado de alguma forma. E acho que o Haiti cada vez mais está caminhando para essa ideia de Estado falido, né, ou de Estado frágil, onde a gente não tem uma representação governamental forte, porque por mais que o presidente tenha tido um último governo razoável até, ele dizer que ele não quer continuar no poder diz muito para a gente, né? Porque, na verdade, você não tem muita confiança para negociar. Ou, pelo menos, se a gente tivesse poderes locais, né, fosse municipal, pelo menos, prefeituras ou algo do gênero, mas a gente não vê nenhum tipo de liderança política local que dê para dialogar minimamente em termos de desenvolvimento e reconstrução, né? Padre, apesar de toda essa identificação dos haitianos com os brasileiros, esse acolhimento que todos estão recebendo por aqui, o senhor percebe neles a vontade de voltar, aquela preocupação com as pessoas que estão lá, com familiares, com amigos, com a população desconhecida de uma maneira geral, e sentir aquela vontade de estar lá e de ajudar e de poder fazer alguma coisa, porque eles vieram para cá, de alguma maneira estão se reerguendo, mas deixar os demais para trás realmente é uma situação bastante dolorida. Sim, a gente percebe muito esta conexão com o Haiti, com o lugar de origem. Acho que é típico de qualquer migrante, ninguém quer sair, vamos dizer, normalmente por própria vontade. Às vezes tem um sonho, mas às vezes a pessoa sai ou por necessidade ou por sobrevivência, porque a vida está em jogo. Então, eu diria, no caso dos haitianos também, muitos gostariam de estar lá, mas tiveram que sair para ajudar a própria família.
Então a gente percebe desde a comunicação, a importância de ter um celular para poder falar com a família ou entrar numa lan house e tudo, ter este contato, mas também, por exemplo, quando o dólar subiu, o drama de mandar o dinheiro, que é mandado em dólares, então a dificuldade de mandar aquele dinheirinho mensal para a mãe, para a esposa. Teve pessoas que conheci que fizeram dívidas para vir para o Brasil, ou seja, fizeram dívida com o banco, a esposa está lá, vai ter que começar a pagar as prestações com o banco, ele está aqui. Ele não tinha, lembro, me falou, eu não arrumei ainda emprego e a dívida está aí, está pesando e minha esposa tem que pagar. Então existem estes grandes desafios. Até um imaginário que foi dado lá por muitos pessoas que nós chamamos de coiotes, aqueles que se aproveitam. Olha, você chega no Brasil, num dia já arruma emprego. E muitos chegaram e falaram, não é o que foi vendido para nós. Então acho que o imaginário também que estes que se aproveita dos fluxos migratórios para fazer dinheiro, eles venderam um produto que também não corresponde à realidade. Então o drama de mandar o dinheiro, às vezes o desejo de trazer a esposa, já vi casos de grandes solidariedades de pessoas que trabalham na mesma empresa, juntar dinheiro para permitir que a esposa do colega haitiano venha para o Brasil. O senhor, padre Paulo, trocou a Itália pelo Brasil por quê? E tem vontade de voltar? Então, quando eu entrei nesse grupo de padres chamados calabrinianos, existem vários grupos dentro da igreja, jesuítas, dominicanos. Nosso grupo nasceu em final de 1800 para lidar com migrantes. Então, para ter uma ideia, eu já sabia que o destino é o mundo. Nós somos deslocados no mundo onde tem fluxos migratórios e de refúgio. Acompanhei os brasileiros, por exemplo, em Roma, de 2008 a 2010. E naquela época eram 16 mil brasileiros, e muitos sem documentos, que eu conhecia com aquela meio medo se a polícia italiana me pega. Então é bonito também que os nossos espectadores saibam que nós fazemos isso também com os brasileiros que estão fora. Boston, Tóquio, Paris, Milão, Roma, Londres, New York. Então a gente está preocupado com o ser humano, porque muitos dizem, vocês ajudam só estrangeiro. Não, não é bem assim. A gente ajuda o ser humano. E de qualquer nacionalidade, porque senão acha que nós fazemos uma discriminação dependendo da nacionalidade. Não, nossa opção é pelo ser humano. Boni, você está com 29 anos hoje. No Brasil desde os 23, ou seja, você passou 2 décadas, pouco mais de 20 anos lá. Por aí. Como é que era existiu medo da tragédia nesses anos todos que você viveu lá? É uma região propensa a terremotos. Como é que foi esse seu momento de vida até os 20 e poucos anos, com medo de tragédias naturais? Bom, eu passei por 2 tragédias, em 2004 e 2008. Terremotos? Furacão. Não, terremotos não. Furacão. Furacão. Então não foi fácil. Devastou mais a minha cidade na época, né? Gonaíve. Que é longe do litoral onde hoje foi o furacão. Na verdade, é longe, porque o furacão agora passou na região do sul. Jérémie, Ucai, Jacmel, nesses lugares, né? Então, é longe da minha cidade. A sua cidade é mais para o centro da ilha, mais próximo da República Dominicana? É próximo, porque da minha cidade até lá dá o quê? 8 horas, 9 horas de ônibus, né? Então, eu sei como que é isso, porque eu já passei 2 vezes, como eu falei. Então, na verdade, a nossa maior preocupação é com o futuro. Um adolescente crescendo, estudando, vai para a escola, você se pergunta, como vai ser o meu futuro? Será que eu estou no lugar certo ou não? Então, é por isso que vem aumentando essa questão de imigração, né? Porque todo mundo está em busca de um futuro melhor. Então, eu nunca tive um emprego, só estudava.
entendeu? Aí depois que minha mãe viajou, meu pai mandou dinheiro, eu falei, pai, eu vou conquistar a vida em outro lugar, eu vou tentar fazer a minha vida, entendeu? Aí foi isso que deu a minha chegada, principalmente aqui no Brasil, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje, faz 6 anos que eu estou no país. Então, o país está em busca de um futuro melhor, porém, o país tem esse futuro, mas está nas mãos erradas. Então, eu acho que o problema não é o país, e sim o governo. Está faltando uma questão de consciência, cara. A partir do momento que você não está ciente da situação, do lugar, entendeu? Daquilo que você tem que fazer, do seu papel, não vai adiantar nada. Então, está faltando esse papel no governo. Sim. Desculpa interrompê-lo, nós vamos conversar agora com o Major Otto, ele fala por telefone aqui com o programa Assembleia Debate, direto de Porto Príncipe. Olá, Major Otto, como vai? Bom dia, Mauro. Meu nome é Major Otto, estamos aqui em Decai, na localidade que foi afetada pelo furacão Matthew na semana passada. Bom dia. Bom dia. O senhor que esteve em reunião agora com o prefeito? Não, tem algum grupo lá que esteve com o prefeito? Não, o comandante se encontra em reunião com as autoridades locais, avaliando a situação e o apoio às comunidades que foram afetadas pelo furacão. O papel agora de vocês, da MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, é abrir caminho para a chegada do auxílio, da ajuda humanitária? É essa a função principal agora? Nós já conseguimos chegar até as localidades maiores, onde tem uma concentração da população maior, localidades de Lecai e comunidade de Jeremi. Estamos também numa localidade de Damari, que também foi severamente afetada. Estamos abrindo os caminhos para chegar nas demais localidades em que antes mesmo do furacão já existia uma dificuldade de chegar a suprimento naquela região. O furacão ele afetou 2 departamentos no Haiti, o departamento sul e Grandance, e uma região montanhosa entre os 2 departamentos, que dificulta muito o tráfego e a chegada do suprimento nas localidades de Jeremi e as demais afetadas no departamento de Grandance. Nosso trabalho aqui é prover a segurança dos comboios de ajuda humanitária, auxiliar na segurança da distribuição de todo o material que está sendo trazido pela ajuda internacional, chegada de todo o suprimento em Lecai e posterior às localidades menores. O que o senhor consegue desenhar para a gente do cenário que o senhor está observando aí, a partir desse trabalho de limpeza, de abertura dos caminhos, das estradas para a chegada da ajuda? Nós estamos trabalhando junto, o contingente brasileiro na MINUSTA, ele é formado pelo batalhão Porto Príncipe, ou Brabate. Dentro do batalhão existe uma subunidade de governamento operativo de cruzeiros navais e também existe, ligado ao Force Commander, a Companhia Brasileira de Engenharia. A Companhia Brasileira de Engenharia, ela está trabalhando na abertura, na liberação das vias e melhorando a traficabilidade na região, particularmente nas localidades de difícil acesso. O batalhão ele envia tropas para reconhecimento e limpeza de vias. Nós transmitimos esse relatório através da nossa cadeia de comando até a MINUSTA, que trabalha junto com as ONGs e com a WFP na distribuição e no levantamento da trafegabilidade na região. Nosso trabalho é garantir a segurança, um ambiente seguro e estável na região e também apoiar na desobstrução de vias com nossa companhia de engenharia, que é vinculado diretamente ao componente militar da MINUSTA. Major Otto, a questão da cólera, de fato, é uma ameaça. A informação que nós temos por aqui é uma preocupação bastante grande em relação a isso. A professora Raquel aqui comentou por essa luta por água potável na região afetada pelo
pelo furacão. Como é que o senhor observa? Quais são as informações sobre esse risco de uma epidemia de cólera? Realmente, o surto de cólera é um perigo muito grande. As condições sanitárias locais são precárias. As comunidades, elas têm escassez de água. Estamos fazendo um esforço para que, o mais rápido possível, a distribuição de água chegue em todas as localidades, mesmo das menores. Já foram confirmados vários casos de cólera em algumas regiões. As Nações Unidas estão trabalhando nesse levantamento, estão trabalhando no combate, na prevenção, para que não se transforme numa epidemia. Por enquanto já foram identificados alguns casos. Eu não tenho com certeza o número de casos, que isso vai variando muito, os que foram confirmados ou são suspeitos. Realmente é uma preocupação. Nós estamos trabalhando junto com todos, protegendo não só a população civil, como todos os elementos que vieram de fora para a ajuda humanitária. É uma preocupação com o tratamento de água e também uma preocupação da distribuição de uma água limpa para que não haja uma contaminação generalizada na região. Major Otto, o senhor está com a missão desde o começo? Em 2010, quando ocorreu o terremoto, o senhor já estava na missão? Não, na verdade, o batalhão Porto Príncipe, o batalhão Brabate, ele é substituído a cada 6 meses. Então, o contingente brasileiro está na MINUSTA, na missão de paz, desde 2004. Desde 2010 foi necessário enviar um novo batalhão. Esse batalhão, nós temos 2 batalhões aqui. A partir de 2012 ele retornou e com a visualização do término da missão, o efetivo militar, não só do Brasil, como das nações amigas, demais nações amigas, estão sendo retiradas, haja vista a visualização do encerramento da missão aqui no Haiti. O Brabate, nosso batalhão, foi desdobrado aqui em junho, com previsão de ficar até dezembro de 2016. O senhor consegue estabelecer uma diferença entre a tragédia do terremoto de 2010 e essa agora do furacão, em termos do que está acontecendo com a população? Uma grande diferença é a questão da região afetada. Desde 1964, um furacão dessa magnitude não assolava o território haitiano. O último furacão, em 2008, foi de categoria 2. Este furacão foi de categoria 4 e o olho do furacão passou sobre a superfície do país. Então, vento de 240 km por hora. A magnitude, o tamanho do estrago e a dificuldade de chegar nesses locais para dar o suporte, nós não temos ainda uma comparação com o número de mortos. Provavelmente, o impacto inicial ele é menor do que o terremoto, mas através da destruição das plantações, das residências, dos pontos de obtenção de água, poderá haver um desastre semelhante ao terremoto. Ainda não temos como precisar se o terremoto vai prejudicar muito o país ou um furacão. Eu acredito que os 2 incidentes naturais, a comparação deve ser feita a posteriori. Major, uma última pergunta, até para não tomar mais o seu tempo, muito trabalho, sem dúvida, a ser feito aí no Haiti. O senhor destacou que a MINUSTA fica até o mês de dezembro. Como a MINUSTA sai do Haiti? Qual é a sensação que fica? Dever cumprido ou não? O que é que ficou para trás? Erros e acertos? A MINUSTA o mandato da MINUSTA será definido no dia 15 de outubro pelo Conselho de Segurança da ONU. E nós não temos a precisão do que a Nações Unidas vai ter com a missão. O batalhão será substituído em posição, nós seremos substituídos por um batalhão, outro novo contingente, que o tempo em que a missão permanecerá dependerá da resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil envia o contingente brasileiro, enviará o 25º contingente e estará pronto para enviar os demais se a missão perdurar por mais tempo, haja vista até mesmo o impacto do furacão. Obrigado pela participação, Major Otto, por telefone, diretamente do Haiti. O Major Otto, um dos responsáveis dentro da MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, nesse trabalho de ajuda à população afetada pelo furacão que atingiu a ilha. Professora,
esse adiamento das eleições presidenciais foi uma boa medida? A tragédia interferiu na vida de pelo menos um terço da população do Haiti. Haveria necessidade desse adiamento ou a eleição poderia ter ocorrido até para dar novos rumos políticos e econômicos para o Haiti? Olha, acho que por mais que existe a necessidade que a eleição ocorra, não existia condições logísticas para que essa eleição ocorresse, porque por mais que em condições normais o turnout, né, as pessoas já tinham uma preocupação baixa em votar, em exercer o direito do voto. Imagina então com essas dificuldades logísticas de locomoção em regiões específicas. E mesmo que a gente pense que não foi a ilha toda devastada pelo furacão, foi grande parte dela. E para pensar que, se a gente pensar em termos geográficos, é uma ilha bem pequena em termos de espaço territorial. Então a gente está falando aí de mais de 50% da população com dificuldade de locomoção. E mesmo os espaços onde a votação ocorre, elas também foram atingidas. Então você não teria nem o espaço para realizar as votações. O tempo já está se esgotando do nosso Assembleia Debate. 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, professora. Bom, na verdade, eu acho que agora o desafio, né, em termos dos atores internacionais, que acho que é essa que me compete, é muito grande, né? A sugestão é de alongar agora a participação das operações de paz, que eu acho que deve ocorrer, mas também acho que é uma medida paliativa, não vai ser a solução. A solução deve vir de um empoderamento maior da população local, que enquanto essas soluções não vierem de baixo, né, para cima, a população e o país não vai se estabilizar. Sua conclusão, Padre Paulo, sobre o nosso tema, por onde passa a reconstrução do Haiti, 30 segundos. Eu acredito que foi importante falar do Haiti e olhar também no contexto mundial, no sentido que as migrações são um fenômeno antigo, mas também sempre novo, então temos que nos acostumar sempre mais a lidar com fluxos migratórios. Daria para falar do Congo, da Síria, outros lugares, ou seja, hoje em dia o mundo não pode ser mais visto só como um ambiente fechado, país por país. Hoje os fluxos migratórios nos provocam a pensar também, não só a política, a economia, mas tudo em outros novos paradigmas. Tomara que o ser humano seja o centro desta nova visão. Boni, sua conclusão sobre o nosso tema, sua esperança, 30 segundos. Então, agradeço, o debate foi muito legal e o tema também. Então, eu estou de luto pelo meu país, o povo também está passando por um momento sofrido e agradeço também todas as ajudas também que estão chegando no país e agradeço também o MINUSTAH também que está ajudando e pelo trabalho também que foi feito durante esses anos e eu acho que o país merece um futuro e vai ter esse futuro. Um dia, esse dia vai chegar e eu acho que bom, eu só posso dizer que estou de luto. Ok, obrigado pela presença, Boni, Padre Paulo, professora Raquel. Hoje aqui no programa Assembleia Debate, nós falamos sobre a situação humanitária no Haiti. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa especial para você. E fale-me sobre esse programa no Twitter, @Mauro Friesman. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até lá.